Olá, alunos do primeiro ano. Vamos retornar com vetores. Bem, nós vamos ver agora, né, algumas operações entre vetor e número. Olha só, eu tenho aqui o vetor B. Observe que esse vetor B, o módulo dele, duas unidades. Ok? O que eu vou fazer agora é multiplicar esse vetor por um número, ok? E vamos ver o que acontece. Digamos aqui eu tenho duas vezes o vetor B e aqui eu tenho menos 3 vezes o vetor B. Bom, eu tenho uma multiplicação do vetor B por um número positivo e por um número negativo. O que isso implica? Opa, se eu troquei o sinal, nesse caso coloquei um menos, eu já sei que no caso do vetor oposto, o menos indica mudança de sentido, ok? Observe que o vetor 2b, né, ao multiplicar por 2, ele tem que ficar com o dobro, nesse caso, do tamanho, o dobro do valor. Então, será duas unidades, eu faço 2 vezes 2, ele passa a ter 4 unidades. Então, 1, 2, 3, 4. E como eu multipliquei por um valor positivo, que eu não preciso representar o sinal, esse vetor 2b, né, ele não muda de sentido. Entretanto, esse aqui ele vai ser um vetor 3 vezes maior. E esse menos apenas é para indicar que mudou o sentido. Então, se ele vai ficar 3 vezes maior, é 3 vezes quantas unidades tinha? 2. Ele vai ter 6 unidades. Então, veja, esse menos aqui, eu não multiplico pelo módulo. Ele está apenas indicando que muda o sentido. Na realidade, é um vetor 3 vezes maior com sentido oposto. Então, se ele tem 2 unidades, ele vai ter agora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai ter 6 unidades, só que antes ele era para a direita, ele vai ser agora para a esquerda. Esse aqui é o vetor menos 3b, ok? Então, eu não vou colocar aqui a teoria para se indicando, não. Eu vou apenas passar nesse caso, né, logo de forma direta, o que você faz. Se for positivo, você multiplica pelo módulo e mantém o sentido. Se for negativo, multiplica pelo módulo, mas esse sinal menos indica apenas que você tem que trocar o sinal, ok? Bom, então, multiplicar um vetor por um número real é bastante simples, não é isso? O que é que nós vamos fazer agora? Lembra do vetor oposto? Né? O vetor oposto ele tem apenas um sentido diferente. Né? Uma coisa importante é o que significa um vetor nulo. O vetor nulo ele tem módulo zero. Como é que eu consigo um vetor nulo? Só para recapitular. Se eu tenho um vetor m e coloco o vetor oposto, que é menos m, o vetor resultante, veja que é uma operação entre vetores. O resultado também é um vetor. E no final esse vetor resultante é zero, tá bom? Tem módulo nulo. Bom, o que nós vamos fazer agora? Né? Vamos ver um vetor que é muito importante, que é o vetor resultante. O que é o vetor resultante? É um vetor que substitui todos os demais. Então, vetor resultante. Vou colocar aqui. Vamos aprender melhor sobre esse vetor. Imagina que você tenha 2 vetores, 3 vetores, 4 vetores e no final você quer um vetor que substitua todos eles. Esse é o vetor resultante. Bom, para você traçar o vetor resultante, você pode utilizar 2 métodos. O método do polígono e o método do paralelogramo. Então grava bem. Quais são os métodos? Vou colocar aqui. Método do polígono e do paralelogramo. Método do polígono e método do paralelogramo.
ok? Vamos utilizar os dois. Então imagina aqui que você tenha esses dois vetores aqui. Ó. O vetor A, 3 unidades, e o vetor B, com 2 unidades. Vamos traçar um vetor que substitua esses dois. O método polígono, de cara, é o melhor. Por quê? Porque para você utilizar o método polígono, você pode fazer ele com 2 vetores, com 3, com 4, com 5, o que não é possível com o método paralelogramo. Você pode fazer de 2 em 2. Para fazer por esse método polígono, você vai colocar um vetor após o outro e traça o vetor resultante do início até o final. Então, olha só, eu posso colocar aqui o vetor A, e depois eu coloco o vetor B. Pronto. Acabou um vetor, começa outro. Se tivesse um terceiro vetor, colocaria também após o vetor B. E o que é que você vai fazer aqui? Começou em A, terminou em B. Esse é o vetor resultante, que eu vou representar por VR, tá bom? Bom, método polígono, um vetor após o outro. E se eu tivesse colocado não A primeiro, o B? Não mudaria nada. Essa ordem não é importante. Contanto você coloque um após o outro, não importa qual vetor começa a sequência. O que importa é que todos estejam um após o outro para você traçar o vetor resultante. Então, olha só. Se eu começasse com B e depois do B colocasse o A, eu estou fazendo a mão livre, mas se for num papel milimetrado, aí você consegue fazer igualzinho do jeito que eu colocar. Vendo dessa forma assim, sem você ter uma folha quadriculada, né, você nunca vai conseguir fazer igual. Vai ficar um pouco mais inclinado para cima, para baixo, tá bom? Quando você quiser copiar um vetor precisamente, tem que ser um papel quadriculado. Daqui a pouco eu vou indicar melhor como é que isso ocorre. Então, começou em B e foi até o A. Esse é o vetor resultante, tá ok? Fica a mesma coisa na prática, tá certo? Bom, e qual é o método paralelogramo? O método paralelogramo, ele já tem um empecilho. Não é um empecilho, é só uma limitação. Ele só pode ser feito de 2 em 2. O paralelogramo é o seguinte, você vai colocar origem com origem, os dois começos dos vetores, no mesmo pontinho. Ou seja, aqui eu tenho o vetor A, então, origem de A com a origem de B. Então, origem com origem. E aí, o que é que você vai fazer? O nome já diz tudo, né? Paralelogramo. Na realidade, a regra é a seguinte: depois que você colocou o começo de um com o começo do outro, origem com origem, de B, da extremidade de B, eu traço paralela a A. E da extremidade de A, eu traço paralela a B. Entendeu? Olha só. Então, colocou origem com origem, do final de um vetor, eu traço paralela ao outro. Então, da extremidade de B, paralela a A, e da extremidade de A, paralelo a B. Ok? E aí, o vetor resultante vai do início, da origem, até o ponto em que essas duas retas que você traçou, paralelas ao outro vetor, se encontram. Então, depois que as duas retas se encontraram, aqui. Então, o vetor começa aqui da origem e vai até o ponto de encontro. Observe que ao fazer isso, você tem um paralelogramo. Daí o nome desse método, ok? Bom, tá aí como você traça, não é como você calcula. Você grava bem. Quais são as formas de você calcular o vetor resultante? Traçar o vetor resultante. Método do polígono e do paralelogramo, ok? Eu vou fazer aqui alguns para a gente praticar mais, tá certo? Então vamos lá. Vou fazer com três vetores. Então, o que é o ideal fazer com 3 vetores? Com que método? Porque eu faço tudo de uma vez, coloco um após o outro, com o método polígono. Então, eu vou colocar assim. Ó. Aqui eu tenho o vetor
M para baixo, o vetor N para a direita e o vetor P inclinado para cima. Vamos colocar então, só colocar um após o outro. Então vamos lá. Você quer começar com qual? Você escolhe. Eu vou colocar aqui ó, o M para baixo. Depois do M vou colocar o N, 4 unidades para a direita. E depois do N coloco o P. Então coloquei um após o outro. Pronto. Só é fechar agora esse nosso polígono. Começou em M e foi até o P. Esse é o vetor resultante. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer de outra forma, colocando em outra ordem, tá ok? Vou colocar aqui. E se eu colocasse o vetor M, aliás, o vetor M, só que agora, depois de M, eu vou colocar o P. E depois do P, o N. Vamos traçar o vetor resultante. Aqui o vetor resultante. Então fica o mesmo resultado, ok? Um após o outro, o vetor resultante vai do início até o final, fechando a nossa sequência. E se eu fosse fazer com o método do paralelogramo, eu só posso fazer de 2 em 2. Então eu pegaria o M e o N, acharia o resultado desses dois, e esse resultado eu faria com N e contaria o resultado final. Então eu ia pegando de 2 em 2 e o resultado desses dois com o vetor seguinte, outro resultado com o vetor seguinte, até encontrar um resultado final. Então veja que seria bastante demorado, não é isso? Bom, o que acontece agora? Temos aqui o vetor resultante como traçar, tá bom? Não é como calcular. Agora é o seguinte, lembra que eu expliquei a vocês que a forma ideal para traçar um vetor resultante seria com papel milimetrado? Vamos ver por quê. Olha só. Eu vou fazer aqui uma superfície quadriculada. Bom, muito feiosa, né? Mas tudo bem. Bom, está aí nossa superfície quadriculada. Pronto. O que acontece? Eu vou colocar aqui, vou desenhar esse vetor aqui, ó. Vetor A. E aqui eu tenho o vetor B. Se eu passasse para você a mesma folha quadriculada e eu fizesse o seguinte, ó, cada lado desses quadradinhos é uma unidade. Okay? Na sua folha você conseguiria desenhar perfeitamente. Por quê? Se está inclinado, veja bem, se tivesse em cima de uma reta, como aqui, ó, seria bem fácil você observar, digamos, aqui tem 3 unidades, tá ok? Na horizontal, 2 ou 3 na vertical, por aí vai, seria facinho. Mas quando está inclinado desse jeito, o que é que você vai fazer? Você vai observar que se está inclinado, né, esse vetor inclinado, na realidade, ele está dentro de um retângulo ou de um quadrado. Então, só você observar os lados.
Então dá uma olhadinha aqui nesse vetor. Ele está dentro desse retângulo aqui, ó. E estando dentro de um retângulo e dividindo um retângulo ao meio, você tem um triângulo. Então observe aqui, como é que você vai desenhar? Então observe, esse retângulo, esse vetor está dentro de um retângulo de base 3 e altura 2. Então eu vou aqui no retângulo de base 3 e altura 2 e traço o meu vetor. Aqui também, ó. Aqui ele está dentro de um retângulo, só que de base 2 e altura 3. Vou aqui no retângulo de base 2 e altura 3 e traço. Isso permite você encontrar o vetor resultante com muita exatidão e até calculá-lo. Como é que nós vamos fazer assim, se eu fosse calcular? Você vai colocar um vetor após o outro. Por exemplo, aqui eu tenho A, já tenho A. Eu vou desenhar aqui, depois de A, pelo método do polígono, acabou A, começa B. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui para você visualizar melhor. Então o vetor A está dentro de um retângulo de base 2 e altura 3. Aqui é o nosso vetor A. E o vetor B, que começa aqui, está dentro de um retângulo de altura 3 e base 2. Está aqui o vetor B. Ok? Coloquei um após o outro. E agora, para traçar o vetor resultante, eu estou misturando aqui as cores. Olha só. Para calcular o vetor resultante, só é traçar agora. Vou colocar em vermelho. Né? Começou em A e vai até B. Esse é o nosso vetor resultante. Pronto. Foi até aqui o finalzinho. Pessoal, é o seguinte. Observou o vetor resultante? Veja que ele está também inclinado. Olha só. Mas, como os outros vetores também, ele está dentro de um retângulo. E ele está dentro de que retângulo? Desse retângulo aqui, ó, de base 5 e altura 1. Então veja que ele está dentro desse retângulo e ele divide o retângulo em dois triângulos. Dois triângulos retângulos também. Então olha só, eu tenho isso aqui, ó. Qual é nesse triângulo retângulo, qual é a base? 5 unidades. Qual é a altura? 1 unidade. E o vetor, esse é um triângulo retângulo. E o vetor resultante, ele fecha esse triângulo. Só que observe que nós temos um triângulo retângulo, que nós utilizamos o teorema de Pitágoras, e o vetor resultante é justamente a hipotenusa. Então vamos utilizar o teorema de Pitágoras para calcular. Veja, esse processo para você calcular o vetor resultante só é possível numa superfície quadriculada, em que você coloca um vetor após o outro e você olha lá o vetor resultante. Se ele estiver inclinado, ele vai estar dividindo um retângulo ou um quadrado ao meio, e você olha o triângulo. Se ele divide um retângulo ou um quadrado ao meio, significa que ele também está formando dois triângulos retângulos. Então você olha o triângulo retângulo, que ele faz parte, e você aplica o teorema de Pitágoras. Se você traçar o vetor resultante, ele já ficar em cima de uma linha, nesse caso, você já pode contar as unidades, tá ok? Uma dessas. Mas como aqui ele está como hipotenusa, vamos calcular. Então, vetor resultante, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o vetor resultante ao quadrado é igual a 1 mais 25. Vetor resultante ao quadrado é igual a 26. Vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 26. Bem, a raiz quadrada de 26 não é exata. Se você fatorar o 26, vai ser 2 vezes 13. Não dá para tirar nenhum fator de dentro do radical. Então, você colocaria, nesse caso, 5, alguma coisa, um valor aproximado, ou o ideal é você deixar esse valor completo. Raiz quadrada de 26 unidades. Tá ok? Tá aí, e você vai ter vários problemas desses com superfície quadriculada, em que você vai colocar um vetor após o outro e dar uma olhadinha no vetor resultante. E provavelmente ele vai estar inclinado, você utiliza o teorema
Pitágoras. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora, do vetor resultante, na superfície quadriculada, que é facinho, vamos ver agora como calcular com fórmulas, ok? Traçar dois processos. Método polígono, um após o outro, quantos forem, do início até o final, ou método paralelogramo, que é o começo de um com o começo do outro, origem com origem, e aí do final de um traça paralelo ao outro, e onde eles se encontram, você vai traçar o vetor resultante, vai dar origem até o ponto de encontro, ok? Bom, pratica, e você vai observar que por qualquer um dos dois processos o resultado vai ser o mesmo. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos agora, finalmente, essa rua é barulhenta, viu? Vamos agora, finalmente, estudar as fórmulas, né, para nós calcularmos o vetor resultante, ok? Presta atenção, isso aqui é muito, muito importante. Vamos ver os casos. Mas eu vou encerrar esse vídeo agora, talvez, ok? Já bateu 20 minutinhos, daqui a pouco eu retorno.